vamos chamá-lo. Deus sabe como fazer, e se você for fiel, Deus vai recompensar. Sabe, eu não tenho que copiar ninguém. Você não tem que copiar ninguém. Você tem que descobrir o que arde no seu coração, o que queima dentro de você. Agora, seria muito triste chegar diante do Senhor e Ele pegar nossas obras, e a Bíblia diz que vai ser queimada e provada no fogo, e aí queimar tudo, não sobrou nada. Senhor, não sobrou nada do que eu fiz. Eu tinha feito tantas coisas na terra, mas nada daquelas coisas era o que eu mandei você fazer. Nada era do que eu pedi para você fazer. Mas Senhor, então nós temos que pensar sobre isso. E eu estava dizendo, você nunca vai se sentir realmente realizado se não for fazendo a vontade de Deus. E outra coisa que eu vou te dizer, os recursos e até mesmo recursos financeiros, eles acompanham o chamado de Deus para a vida da pessoa. O que quer dizer? Que a sua prosperidade está no seu chamado, no propósito de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, a sua prosperidade está no propósito de Deus para a sua vida. Aleluia! Graças a Deus. Gente, hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus. E antes de eu começar a pregar, eles vão colocar ali um vídeo para a gente assistir. Ok. Eles estão preparando ali o vídeo para nós. Mas então eu vou orar. Pai, eu te dou graças por esse tempo precioso que eu vou ministrar a tua palavra. Eu te dou graças por ter essa oportunidade e ter todos os meus irmãos aqui, aqueles que estão assistindo e ainda vão assistir na internet. Eu oro para que a inspiração seja totalmente sua. Eu oro para que a unção venha sobre nós. Eu oro para que todos os irmãos possam ter olhos para ver e ouvidos para ouvir de maneira espiritual nesse lugar. E todos possam receber a tua palavra, ser abençoados, ser edificados nesse lugar. Obrigado, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Nós ainda estamos trazendo mensagens que edificam, que constroem, que estabelecem a vida de cada cristão. Então, nós vamos dar continuidade nisso hoje, tá? Para edificar a sua vida. O chamado de Deus. Está pronto aí? Dá para colocar? Então vamos lá. Ok. Eu acredito que você vai ouvir essas coisas apenas na igreja, ou nas igrejas. Nas igrejas evangélicas, nas igrejas de Jesus. Porque são as igrejas de Cristo, Jesus, que estão e se importam com seguir os princípios do reino de Deus, os princípios da palavra de Deus. E as igrejas, elas trabalham e ensinam e se esmeram em fazê-lo, para que as pessoas possam seguir os passos de Jesus ou da palavra de Deus. Então, eu quero compartilhar com você uma mensagem nesse sentido. E eu quero dizer para você, e você ouviu o vídeo, sabe, todos nós, todo ser humano nasceu e foi criado por Deus para um propósito ou com um propósito. E eu vou ler alguns versículos aqui na Bíblia para mostrar para você que, na verdade, Deus, quando pensou em criar você, Ele tinha esses planos para a sua vida desde o início. Então, leia comigo no Salmos 139, versículo 16. Salmos 139, 16. E nós vamos ler esses versículos. Enquanto você está encontrando, eu estou com 2 livros que falam sobre o chamado de Deus. Ele tem esse título mesmo, Chamados por Deus, de Kenneth W. Hagin. É esse livro aqui, tá? E esse livro está na nossa livraria com um preço de R$ 37,90. Só isso. E nós temos um outro livro do pai dele, Kenneth Hagin, Os Dons e o Chamado de Deus. E esse livro custa apenas R$ 6,98. Vou dar outra chance para você. R$ 6,98! Só isso. Esses livros vão ajudar você. Como eu disse, é na igreja que você aprende, ou livros escritos por pessoas, homens e mulheres. Obrigado, viu, Pedrinho? Homens e mulheres de Deus, né? Que você vai aprender essas coisas. Mas
Sabe, esse julgamento, esse tipo de julgamento que você viu aqui, é um julgamento para a igreja, que não vai ser sobre ser salvo ou não. Essas pessoas já estão salvas. Agora elas vão estar recebendo premiações, vão estar sendo premiadas, né? Por aquilo que elas fizeram. E como eu disse, você foi criado com um propósito por Deus. Ele criou você com um propósito. Agora, cabe a mim e a você descobrir esse propósito. Amém, gente? Graças a Deus. Então, está escrito assim. Eu estou lendo eu vou ler aqui no quadro. Antes mesmo... RA, põe na RA. RA. Ok. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Agora, observe essa primeira parte. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Onde foi isso? Qual é esse processo? Isso aqui é bom para a gente saber que uma criança no ventre materno já é alguém. Eu sei que você sabe, eu também sei disso. Mas há quem diga que não. Mas a Bíblia tem que ser o nosso padrão, certo, gente? Quantos acreditam na Bíblia aqui? Nós temos que ficar com a palavra de Deus no que ela diz, ok? Então, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. No teu livro foram escritos todos os meus dias. É interessante notar isso. Deus escreveu num livro todos os dias de uma pessoa. E a minha pergunta para você é: por que bebês morrem? E se morrem, aqui está dizendo que Deus escreveu num livro todos os dias da vida de uma pessoa. E chega alguns bebês não chegam nem a nascer. Como pode ser isso? Será que Deus escreveu você vai morrer sendo feto, e o outro você vai morrer sendo bebê de idade? E ele escreveu você vai morrer com 1 ano e 3 meses. Será que foi assim? Não foi, né? Veja que apesar de Deus ter escrito, estabelecido, não necessariamente vai acontecer. O homem sempre está tentando dar um jeito de parar os planos de Deus, de uma forma ou de outra. Sim ou não? Olha em Jeremias 1:5 o que está escrito, na mesma linha, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ele vai mais longe ainda um pouco. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes. É forte. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí. Deus constituiu ele e constituiu você também. Agora nós vimos no vídeo aqui de John Bevere que é só um exemplo aquilo, mas foi muito bom. Pessoas que estavam fazendo o pastoreando a igreja por muito tempo. Pessoas que pastoreavam, esse homem pastoreava por muito tempo, 35 anos, se eu não me engano, e tinha 750 pessoas na igreja dele.
E Deus nunca tinha chamado ele, no exemplo aqui, Deus nunca tinha chamado ele para pastorear. Tinha chamado para ser contador. E o outro, que estava sendo contador, muito bem sucedido, enviando dinheiro para as obras, e Deus não tinha chamado ele para ser contador. Né? E uma mulher, como você viu, estava meio com vergonha, porque ela apenas, e pensou que era apenas, criou os 3 filhos dela. Ela pensava que era apenas, mas aquilo era o plano de Deus na história ali, era o plano de Deus para a vida dela. Agora, cumpre a mim e a você saber qual o plano do Senhor para a nossa vida. Para que Ele chamou? Para que Deus te chamou? Sabe, gente, muitas pessoas morrem, elas nunca chegam a descobrir, nunca chegam a cumprir, nunca chegam a fazer nada. Você já ouviu aquela fala, né? Que no cemitério, o cemitério é o lugar mais rico, porque é lá onde está os livros que nunca foram escritos, médicos que nunca se tornaram médicos, empresários e presidentes que nunca chegaram nesse lugar, enfim, tantas riquezas que nunca chegaram ao seu potencial. Nunca aconteceu. E na igreja, como eu falei no início, é um lugar onde nós ouvimos sobre isso, e nós aprendemos sobre isso. E nós começamos a entender que nós fomos criados com um propósito. Amém? Vocês estão comigo? E na igreja nós aprendemos isso. 1 Tessalonicenses 5, 24. 1 Tessalonicenses 5, 24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chama e ele também o fará. Quem é ele? Diga Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora, em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Está tudo bem lá, Souza? Tudo jóia? Agora podem voltar para cá, tá? Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua em vós, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós já estamos vendo que essas coisas não acontecem automaticamente. Por isso que muitas pessoas vivem e morrem e muitas vezes não fazem o que Deus chamou elas para fazer. Muitas vezes elas vivem uma vida e elas estão ali infelizes e insatisfeitas. Deixa eu dizer algo para você que é importante dizer. Você nunca vai se sentir plenamente realizado se não descobrir e fizer o plano do Senhor para a sua vida. É óbvio e é bem verdade que você não vai necessariamente começar a sua vida já fazendo o plano de Deus. É óbvio e verdade, é bem verdade que nós precisamos descobrir e muitas vezes nos desenvolver. E deixa eu te falar outra coisa ainda. Deus não chamou as pessoas apenas para cumprir coisas dentro da igreja local. Deus chamou pessoas para ser empresários, médicos, pessoas para ser mecânicos. Existem muitos carros no mundo e precisam de mecânicos. Pensa num mundo sem mecânicos. Pensa nisso, gente. Pensa num mundo sem dentista. Aí, muitas vezes as pessoas pensam que todo mundo na igreja tem que ser pregador ou cantor, né? E o resto do mundo, tudo para. Não, Deus chamou pessoas para estar cada um em suas posições e ali ser luz para o mundo. Se você foi chamado para dirigir um caminhão, seja luz lá onde você está. Eu estava conversando com alguém e eu disse, sabe, deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas que você está alcançando e pode alcançar lá, eu não vou conseguir tocá-las. Os irmãos, a maioria da igreja não vai conseguir estar lá. Você está lá e Deus conta com você naquela posição. Não sai da posição, mas também mantenha-se bem posicionado, fazendo o que é certo e dando um bom testemunho naquele lugar.
precisamos dar testemunho. Nós temos que entender essas coisas, irmão. Se você for chamado para ser um executivo, seja um bom executivo. Agora, se você for chamado para ser uma dona de casa e criar os filhos, faça isso no temor do Senhor, com amor e sabendo que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Nós temos que fazer a coisa certa, mas para que você possa fazer, você vai precisar descobrir o que Deus te chamou para fazer. E em Colossenses capítulo 4, versículo 17, Colossenses 4, 17. Aleluia. Diz assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Deixa eu dizer mais. Eu disse que não é automático, que você não vai cair dentro do seu chamado, você não vai cair dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Você precisa descobrir para o que Ele te chamou. Você precisa descobrir. Como descobre? Eu não estou querendo que você passe como alguns de nós fazem e passa muito tempo ali, muitas horas em oração. Não é necessariamente isso. Mas você precisa orar, você sabe? Você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a vontade de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, sim ou não? Temos que nos alimentar da palavra de Deus, para que possamos ficar cada vez mais perto do plano de Deus para a nossa vida. E aqui Paulo está falando, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério. Fique atento, preste atenção. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Se não for dessa forma, você não vai. Preste atenção nisso. Fique atento. Fique atento. E não tenta fazer o que o outro está fazendo só porque o outro está fazendo. Sabe, eu não tenho que copiar ninguém. Você não tem que copiar ninguém. Você tem que descobrir o que arde no seu coração, o que queima dentro de você. Agora, seria muito triste chegar diante do Senhor e Ele pegar nossas obras, e a Bíblia diz que vai ser queimada e provada no fogo, e aí queimar tudo, não sobrou nada. Senhor, não sobrou nada do que eu fiz. Eu tinha feito tantas coisas na terra, mas nada daquelas coisas era o que eu mandei você fazer. Nada era do que eu pedi para você fazer. Mas, Senhor, então nós temos que pensar sobre isso. E eu estava dizendo, você nunca vai se sentir realmente realizado se não for fazendo a vontade de Deus. E outra coisa que eu vou te dizer, os recursos e até mesmo recursos financeiros, eles acompanham o chamado de Deus para a vida da pessoa. O que quer dizer? Que a sua prosperidade está no seu chamado, no propósito de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, a sua prosperidade está no propósito de Deus para a sua vida. Então você descobre o propósito, entra nele, a prosperidade vai seguir você. Os recursos vão seguir você. Agora não adianta ficar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que subir, eu tenho que descer, eu tenho que correr, eu tenho, e de repente descobrir que você não estava fazendo nada do que Deus pediu para você fazer. Descobrir que você estava fazendo o que você queria fazer. Tudo bem, você tem o seu livre-arbítrio, e obviamente com o seu livre-arbítrio você pode fazer o que você quiser, mas você não vai se sentir realizado assim. Você não vai estar pleno assim. Você não vai estar plena assim. E as bênçãos de Deus e o favor de Deus não vão te acompanhar assim. Se você estiver fora da vontade de Deus, muito do que acontece na sua vida hoje é a misericórdia de Deus. É ruim ficar sempre andando na misericórdia e você volta nele, perdoa, Senhor, perdoa, e você volta a fazer as mesmas coisas. E fica na misericórdia, e na misericórdia, e na misericórdia de Deus. É bom estarmos no centro da vontade de Deus. É bom estarmos onde Deus nos chamou para estar. Agora, por que eu disse que na igreja a gente descobre? Sabe, gente,
Eu ouço falar, eu leio nos livros e ouço pregações, e eu leio muito e ouço muito, e eu ouço falar que existem igrejas que empresários, às vezes, eles são empresários bem-sucedidos, às vezes eles são até políticos, ou eles têm negócios, médicos, eles são pessoas bem-sucedidas no secular, e às vezes na igreja, muitas vezes na igreja, eles vão lavar o banheiro, e faz com alegria, com satisfação. Às vezes vão cuidar do trânsito, e o fazem com alegria no coração. Sabe, essas pessoas, elas fazendo essas coisas, elas se sentem realizadas na igreja. Porque na igreja, nós estamos aqui, e sabe que na igreja nós não temos que ter, esse é maior do que aquele é melhor do que aquele. Nós não temos que ter isso na igreja, você sabe disso? Nós temos que servir aonde for dado para nós servirmos, você sabe disso? E quando nós estamos na igreja, nós vamos ali descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, veja, deixa eu te dizer, às vezes as pessoas elas pensam, porque eu descobri para o que eu fui chamado, eu tinha 16 anos de idade. Sabe quando eu comecei a fazer o que eu fui chamado para fazer? Com 33. Eu tinha 16 anos de idade e eu descobri que eu fui chamado para ser pastor. Eu passei outros 17 anos fazendo coisas na igreja, muitas coisas. Toquei até bateria. Não bem, mas toquei. Eu enrolei cabos de microfone na igreja. Eu cantei solo. E algumas vezes cantei com a minha irmã Vivi. Aquela música do anjo. Tem anjos voando. Antes dessa música ficar famosa com o padre, a gente já cantava na igreja evangélica ela. Nada contra. Só para dizer e relatar que a gente já cantava antes. Eu cantava com a Vivi. Então, eu cantava muitas músicas na igreja. Eu fazia algumas coisas na igreja. Eu estava lá servindo. Eu ficava na mesa de som. Mas eu tinha um chamado para o ministério, um chamado para pregar. Enquanto isso, enquanto eu estava fazendo todas aquelas coisas nas igrejas que eu frequentei, que eu participei, sabe, naqueles longos 17 anos... Pouco preguei, mas eu tinha um chamado para o ministério. Quase não pregava, quase zero de pregar. Mas eu tinha um chamado para o ministério, um chamado para pastorear, um chamado para pregar, um chamado para ensinar. E eu nunca me desviei daquele propósito. Eu sempre soube que Deus havia me chamado. Mas eu sabia também que há um tempo para todas as coisas, e sabia que tempo de preparação não é tempo perdido, e quanto mais você afiar o seu machado, mais fácil vai cortar quando você der a primeira tacada. Então eu sabia que enquanto eu estava me preparando, quando eu entrasse em cena, eu ia estar preparado, o meu machado ia estar afiado. Então eu ficava ali me preparando, sabe, às vezes nós queremos entrar de vez, logo, oh Deus, o Senhor tem isso para mim, então já vou entrar logo. É por isso que Kenneth Hagin escreveu o livro Planos, Propósitos e Práticas. Que às vezes você sabe o plano do Senhor para a sua vida, mas ainda não descobriu o propósito, e ainda não é o momento da prática. Você precisa passar as fases, primeiro você descobre, e depois você começa a entender o propósito, e depois você vai praticar, e isso pode levar de pessoa para pessoa muito tempo ou pouco tempo, vai de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. No meu caso demorou bastante, mas você precisa entender, se eu não entrasse no chamado de Deus para a minha vida, ia ser frustração. Eu ia estar frustrado, mas precisamos também entender que há um tempo para todas as coisas. E no caso do secular, sabe, você de repente foi chamado para ser outra coisa lá fora, um advogado ou alguma coisa, sabe, há um tempo para isso também, e você precisa servir com fidelidade, tanto na igreja quanto no trabalho que você está. Talvez você foi chamado para ser um médico, mas está lá servindo como assistente administrativo. Você precisa ser fiel no que Deus colocou na sua mão e atender da melhor forma possível aquilo que Deus deu para você. E quando estiver na igreja local, também servir com esmero, com zelo. Nós precisamos entender isso. Todos nós temos que passar por fases em nossa vida. Todos nós temos que começar de baixo. Amém, gente? Todos nós temos que começar de algum lugar, como eu gosto de dizer. Temos que começar de algum lugar. E quanto tempo vai durar isso? Não importa.
Faça o seu melhor aonde você estiver. E saiba de uma coisa, vai ser reconhecido. Deixa eu contar algo para vocês. Tudo que você fizer, tudo que for dado na sua mão, e houver dedicação da sua parte, Deus vai fazer as pessoas reconhecer o seu trabalho. Não basta, por exemplo, um músico, sabe, ele tem um dom, uma facilidade para tocar. Não é suficiente, músicos, ter um dom para cantar, para tocar. Sabe, eu abandonei a bateria quando chegou um baterista, um rapazinho, ele queria tocar e o pai dele colocou ele na escola para bateria, e quando ele começou a tocar as primeiras coisas eu disse, assume a bateria que eu estou fora. Sabe por quê? Eu não vou me dedicar em algo que não está no meu coração. Quando eu estava ali suprindo uma necessidade, mas quando ele chegou, eu deixei a bateria e falei, vai lá, agora é sua, assume lá. Por quê? Sabe, se eu vou fazer algo, eu vou fazer o meu melhor. E eu não tinha habilidade para baterista. E eu sabia que eu não ia me dedicar. E sabe de uma coisa? Eu vou te dizer algo. Se não for para fazer bem, eu não vou fazer. Eu estava ali cobrindo mesmo, era uma igreja muito pequena. E eu estava ali cobrindo porque não tinha gente. Mas quando chegou a primeira pessoa, eu estou fora. Sabe por quê? Que eu penso? Às vezes eu fico olhando para as pessoas... E às vezes tem pessoas que passam ano, entra ano, sai ano, está tocando do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, está cantando do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, está do mesmo jeito, está pregando do mesmo jeito. Entra ano, sai ano, está fazendo aquelas coisas do mesmo jeito. Eu não vou me dar ao luxo de ficar desse jeito a vida inteira. Tem que haver crescimento. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Não fique no mesmo lugar. E deixa eu te falar uma coisa, eu estava dizendo isso. Deus vai recompensar o seu trabalho, a sua fidelidade, o seu compromisso e a sua perseverança. Temos um homem aqui na igreja. Nós sempre observamos, pastor Vinícius e eu, sempre observamos ele. E as outras pessoas também. O quanto ele é diferenciado tocando a guitarra. O quanto ele sempre se esforçou, sempre estudou, sempre treinou, foi para casa, treinou, e passa a vida dele treinando, e eu estava pensando sobre ele hoje. Ele me ligou umas 2 vezes para dizer, pastor, me chamaram para tocar no evento tal. Pastor, umas 3 vezes, me chamaram para tocar no evento tal. Pastor, me chamaram agora para tocar no evento tal. Eu sempre digo parabéns, mas eu sei que é o esforço dele, é a dedicação dele naquilo, sabe? É o compromisso dele naquilo, sabe? E Deus não vai passar desapercebido. Ele vai recompensar. Não tem jeito, vai recompensar. Vai recompensar. Daqui a pouco Deus vai colocar essa pessoa para ver. Essa outra pessoa vai ver também. Vai olhar e vai enxergar. Ele toca bem, ele é bom nisso. Vamos chamá-lo, vamos chamá-lo. Deus sabe como fazer. E se você for fiel, Deus vai recompensar. Sabe, queridos, nós temos que saber, olha, não importa quanto tempo você esteja trabalhando nisso, trabalhe com seu coração sabendo, um dia Deus vai me promover, um dia Ele vai recompensar, um dia o pagamento de Deus chega. Então em tudo, eu estou dando o exemplo do Eric aqui, porque é dele que eu estou falando, eu estou dando um exemplo dele na guitarra, mas saiba de uma coisa, irmão e irmã, qualquer coisa que for colocado na sua mão, dê o seu melhor. Você não pode passar por essa terra aqui e ser meia boca no que você fez. Sabe, às vezes você toca todos os instrumentos, por assim dizer. Sabe fazer todas as coisas, mas qual você faz bem? Você tem que fazer bem alguma coisa. Sabe, eu sempre fico pensando, eu fui chamado para ser um pregador. Se eu não estiver entre os melhores, eu não quero. Não, eu não estou acabando de mim, eu estou dizendo para você o seguinte, eu preciso ser dedicado nisso, eu amo, eu sou apaixonado por esse negócio de pregação. Então assim, eu passo a minha vida, desde antes de pregar, observando, vendo, eu vou fazer isso, eu vou ser assim, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar aquilo. Eu ouço as minhas pregações para melhorar. Eita, como que eu posso repetir tanto isso? Como que eu posso falar tanto isso? Gente do céu, não, é cansativo me ouvir, eu preciso melhorar isso. Sabe, eu fui chamado para ser um pregador, no mínimo eu tinha que ser bom. E você, naquilo que você foi chamado para fazer, seja pregador, seja qualquer outra coisa, você precisa ser bom naquilo. Se é para tirar foto, tire as melhores fotos. Se é para fazer vídeos, faça os melhores vídeos.
Se é para tocar a bateria, toque o melhor. Dê o seu melhor. Sabe, eu estou falando isso para você, sabe, às vezes você foi chamado por Deus, e é bom eu dizer isso também, que quando você é chamado por Deus é para tocar a vida das pessoas, tem que ser acompanhado junto disso, uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de consagração, porque seja o que for que Deus colocou na sua mão para fazer, você precisa tocar a vida de alguém. E quando você estiver tocando um instrumento, cantando uma música ou fazendo qualquer outra coisa, até mesmo dando bom dia, boa tarde, boa noite, isso possa abençoar a vida de alguém. Sabe, quando você atender alguém na livraria, quando você atender alguém na integração, quando você atender alguém nessa igreja, as pessoas têm que ser tocadas pela sua vida, têm que ser tocadas por você, sabe, alguma coisa tem que partir de dentro de você para a vida das pessoas. Eu não gosto de ter conversas comuns, a menos quando eu estou brincando, sabe, mas se eu vou falar algo, eu vou impactar a vida de alguém. Vai estar, sabe, a minha mensagem tem que estar molhada, tem que estar impactada por Deus primeiro para poder impactar a vida de alguém. Eu não vou jogar conversa fora, a menos que eu estiver brincando, como eu disse, mas olha, se eu vou pregar alguma coisa, se eu vou conversar coisas espirituais, alguém vai sair marcado, alguém vai sair impactado. É o mínimo que eu posso fazer. Orando, buscando a Deus. Buscando a Deus. Eu não posso ser um pregador e ninguém, sabe, as pessoas ficam, acaba esse culto, aí Jesus amado, ele ainda tem mais 10 minutos para falar Jesus. Sabe, eu não queria estar nesse lugar. Eu não queria ser um pregador e as pessoas cansadas de me ouvir. 15 minutos que eu estou falando, elas querem ir embora. Não é para ser assim. Agora, eu estava dizendo para você que na igreja é o melhor lugar, e é o lugar, na verdade, que você aprende essas coisas. E você precisa mais uma vez ouvir, eu falei isso mês passado, mas eu quero ler com você o livro de Salmos, capítulo 92, versículo 13, 14 e 15. Salmo 92, 13. Vocês estão comigo? Estão aprendendo alguma coisa? Eu vou dizer algo para você. Eu sabia que eu ia estar pastoreando. Eu sabia que eu ia estar pastoreando em Pirituba. Eu sabia que eu ia estar diante das pessoas. Eu sabia que a minha família ia estar fazendo isso. Só que tem muita coisa que eu ainda sei e ainda não aconteceu. Eu ainda sei muita coisa que vai acontecer na minha vida, no meu chamado, no meu ministério, que ainda não aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu continuo me preparando para as coisas que ainda vão acontecer. Eu continuo estudando, continuo buscando a Deus, continuo me preparando, porque eu sei que muita coisa ainda vai acontecer. E eu tenho que estar pronto quando chegar. Veja, deixa eu te falar isso. Você não tem que estar pronto quando aquilo chegar, você tem que estar preparado antes. Amém. Eu vinha me preparando antes para o pastoreio. Quando eu assumi a igreja para pastorear, eu não tinha experiência na prática. Eu não sabia na prática como era, mas eu tinha olhado, eu tinha estudado, eu tinha aprendido, eu tinha ouvido os testemunhos, eu sabia alguma coisa pelo menos. Eu não tinha, é claro, a experiência prática você só adquire na prática. Eu não tinha como ter. Então, em dezembro de 2011, quando eu assumi a igreja, eu sabia que eu não podia chegar na igreja, e as pessoas estavam tentando me conhecer, vendo se me aceitava ou não, vendo se, vamos ver esse pastor, o que ele vai fazer aqui, e eu chegar mudando tudo. A partir de hoje, está tudo mudado aqui na igreja. Imagina isso. A partir de hoje, minhas regras, minha lei. As pessoas iam dizer, falou, chefão. E daqui a pouco elas não iam estar mais comigo. Então, tem que ter sabedoria para as coisas, tem que ter sabedoria para o que Deus colocar na sua mão. Vamos ler esse versículo? Plantados na casa do Senhor. Plantados na onde? E na onde é isso? Na igreja, certo? Sim ou não? Plantados na casa do Senhor. Agora veja, eu dei o exemplo outro dia de plantas, né? Eu disse, imagina a planta que você tira daqui e põe aqui. Aí tira daqui e põe aqui. Tira daqui e põe aqui. Quanto tempo você acha que essa planta vai conseguir prevalecer viva? Plantados na casa do Senhor, plantados, florescerão. Então, gente, presta atenção numa coisa. Está tudo bem até aqui, se você não tiver aprendido isso ainda. Mas você precisa
Se estiver nos visitando e não encontrou a sua igreja ainda, encontre uma igreja para ser sua. E para você plantar e criar raízes lá. Não fica toda hora mudando, vem para cá e vai para lá. E você que chegou aqui e se tornou membro dessa igreja também, decida de uma vez por todas criar raízes para que as suas raízes possam encontrar água. Porque plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados. Agora não toda hora mudando. É por isso que a Bíblia diz que plantados florescerão. E nós precisamos entender, a Bíblia é um manual de sabedoria. É um manual de sabedoria. Próximo. Na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor. Próximo. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Falando sobre o ministério, que é o lugar onde eu atuo, eu sei que isso vale para qualquer pessoa, em qualquer área da vida, mas eu preciso dar exemplo do ministério. Um homem chamado Smith Wigglesworth, o seu ministério realmente começou, ele já tinha mais de 40 anos, aproximadamente 47 anos de idade. Smith começou a pregar mesmo, a ir para cima e a fazer o ministério. Sabe, ele tinha quase 50 anos de idade e ele viveu até 87 anos. Então foram 40 anos de ministério extraordinário daquele homem, ao ponto dele ressuscitar 23 pessoas dos mortos. Milhares e milhares e milhares de pessoas foram curadas de diversas enfermidades no ministério daquele homem. Ele andava pelas ruas era igual Jesus, andava pelas ruas, as pessoas seguindo ele para que ele pudesse orar por elas. Pensa nisso. Ele começou com 47, aproximadamente 47 anos de idade. Nunca é tarde. Se o Senhor não voltar, você tem aí 40, 50 anos ainda para fazer o trabalho que Deus tem para a sua vida. Nunca é tarde. Diga, nunca é tarde. Deus vai me usar. E eu vou fazer proezas nessa terra. Então, se a sua idade era um problema, esquece esse negócio, que com Deus não tem isso não. Ele pega um Abraão com 86 anos de idade, 99 anos, né? E ele tem Isaac. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se prepara para o que Deus quer fazer na sua vida. E ainda seguindo essa linha de que é na igreja que nós aprendemos, sabe? Na igreja, você plantado na igreja, servindo, não importa aonde. Ai, pastor, eu quero pregar. Tá bom, começa lá no trânsito lá. Começa lá no departamento infantil. Porque os pregadores dessa igreja, você sabe que eles vão passar pelo menos um ano lá no departamento infantil. Todos os pregadores passam um ano lá no departamento infantil. Eu não gosto, mas vai passar. Gostando ou não gostando. A pergunta não é se você gosta ou não. A pergunta é, você realmente quer? Você realmente quer? Tem coisas que tem que passar. Não dá gosto ouvir os pregadores daqui, porque você sabe que não chegou e caiu de paraquedas. Não chegou aqui, eu sou pregador, tá bom, prega lá. Não, aqui não. Nessa igreja não. Aqui você vai passar algumas fases, e depois de ter sido aprovado, nós vamos ouvir a sua pregação. Porque a sua pregação é a última coisa que nós queremos. Mas saiba de uma coisa: quando um pregador sobe aqui, pode ouvir. Amém? E Efésios capítulo 4, versículo 11. Seguindo essa linha de que na igreja nós aprendemos, Efésios 4:11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha, em primeiro lugar é bom eu destacar isso aqui. Esses dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles foram dados para a igreja com alguns propósitos, com alguns fins. E quais são eles? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Então, esses dons ministeriais,
eles são chamados assim, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são dados para aperfeiçoar o corpo de Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e também para o desempenho do seu serviço. Então esses dons são dados. Muitas vezes eu pensei que nós é que somos chamados, que nós somos os dons ministeriais. E na verdade o que esse texto está dizendo, que nós somos chamados para preparar você para o serviço da obra do Senhor. Então quer dizer, não para aqui. Não, aqui equipa aí, para que aí possa fazer a obra. Que obra? A obra do ministério. E eu pensava que a obra do ministério era isso aqui. A obra do ministério não é isso aqui. Isso aqui é parte para que equipe você a fazer a obra do ministério. Aí você pergunta, aonde, pastor? Tanto na igreja, quanto no seu trabalho, quanto na sua vida secular, na sua casa, com seu vizinho. É por isso que a igreja precisa se comportar bem. Aprender a se comportar bem. A igreja precisa aprender a fechar a boca um pouco. Não, eu sou assim. Não, não é para ser assim. Na igreja você tem que aprender que quando você é assim, você trava um pouco a boca. Eu sou assim, eu falo mesmo na cara. E quem disse que você tem que falar na cara? Quem falou isso para você? Na igreja você aprende que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Igreja. E aí os ministros têm que vir aqui e ensinar não só para vocês, tá? Para nós também. Porque nós estamos na mesma carne que você, no mesmo mundo que você, temos que lidar com as mesmas coisas que você. Então quando um pregador vem aqui, sobe aqui e prega, eu estou recebendo. Agora eu estou aqui, eles estão recebendo, mas quando eu estou sentadinho no meu lugar, eu estou recebendo. Porque enquanto eu sou o pregador, eu sou um dom ministerial para você, mas quando eu estou sentadinho aqui, eu estou recebendo do pregador que está ali. Porque todos nós temos que receber. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu fosse um pregador que somente fala, chegava um ponto na minha vida que não tem mais o que falar. É por isso que nós temos que receber. É por isso que nós temos que receber. Como membros da igreja, membros do corpo de Cristo, nós também recebemos. E é por isso que eu fico bem quietinho quando estou ouvindo os pregadores. Porque eu preciso do alimento que está saindo dali também. E não só do alimento que está saindo dali, eu preciso da unção que está saindo da vida do ministro. Há uma unção que é liberada quando se fala. Deixa eu te dizer, na igreja é tudo espiritual. O que está sendo pregado, ele está sendo pregado e liberado com o poder de Deus. Jesus falou em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Então essas palavras não são palavras comuns. É por isso que você fica inspirado quando está na igreja. É por isso que você fica inspirado quando está na igreja, porque palavras são liberadas na sua vida. Amém. Com poder, amém. Com vida. Então, continuando o versículo, vamos de novo. Com vistas, então eles foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, vírgula. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Já chegamos nesse lugar? Unidade da fé? Então foram dados até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Já chegamos nesse lugar? Não. O que mais? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Próximo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o que o apóstolo disse aqui, ó. Pela artimanha, levados para todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe, você não está livre disso não. A menos que você ouça a palavra que é pregada para você e edifica a sua vida. E deixa eu dizer algo. Eu vou dizer algo para você. Você não pode ficar numa igreja em que você não ouve as pregações.
Especialmente se você não gosta do pastor. Não pode. Se você parar, eu falei isso quando você chegou aqui, né? Você lembrou na quinta-feira. Mas é bom dizer de novo. Se você fechar o coração para mim, e o diabo trabalha fortemente para você fechar o coração, principalmente para mim, e você não sabe por quê, mas eu vou te contar. É justamente para você não ouvir as mensagens, porque se você não ouvir as mensagens, você é levado por todo o vento de doutrina, você é enganado. Agora veja, você passa um tempo numa igreja, não está concordando, não gosta do pastor, das duas uma, ou você resolve isso de uma vez por todas no seu coração, ou pula fora. Resolve, gente. E não estou mandando ninguém embora, não é isso. É que vamos ser honestos. Não adianta eu ter você aqui e você morrendo. Não adianta. Eu ter você aqui, segurando você. Sabe, nenhum pastor quer perder nenhum membro, sabia disso? Nenhum pastor quer perder. Eu estou pastoreando, como eu disse, há 13 anos. Dá para 14 anos agora. Eu não gosto quando as pessoas vão embora. Mas às vezes é necessário elas ir embora. Às vezes elas precisam ir embora. Então, das duas uma. Ou elas não deixam o diabo enganá-las com coisas que elas vão ouvindo, e daqui a pouco fecha o coração para o pastor. Ou elas não deixam, ou elas pulam fora logo. Vai procurar outra igreja. E leve isso a sério. Não fica com brincadeirinha de... negócio de igreja é só para com besteira. Isso aqui é muito sério. Igreja é muito sério. Isso aqui não é um clube. Sabe, onde a gente se encontra, toma um café, come alguma coisa na cantina. É legal aquele movimento igreja. Não, não é um movimento igreja, não. Isso aqui é mais sério do que isso. Isso aqui é algo espiritual. Isso aqui é algo espiritual. Algo é passado, algo é transmitido, algo é colocado em você. Então não fica com esse negócio de deixar o diabo te enganar, não. Nesses últimos dias, muita gente vai ser enganado, que não seja você. Que não seja você. Então, se tiver com raiva de mim, vem conversar comigo. Eu não gosto de você. Você pode falar na minha cara. Não gosto de você. Você prega a mesma coisa. Fica falando sobre oração em línguas. Eu vou dizer, aguenta, porque eu ainda vou falar muito. Eu vou falar muito ainda, porque Deus me mandou fazer isso. E escuta a minha mensagem. Se encher do Espírito não é opcional. Anota aí. Se encher do Espírito não é opcional. Se você não ouviu, você precisa ouvir. Não é opcional. Vai emendar com essa mensagem aqui. Ser cheio do Espírito, na verdade. Ser cheio do Espírito não é opcional. Escreve Edson Conceição do lado que vai aparecer para você. Aproveite e se inscreve no meu canal. Que aí eu vou ganhar mais um inscrito ali. E você vai ouvir as minhas mensagens. Amém? Vocês estão sendo abençoados? Às vezes é importante a gente chamar na chincha, como diz, sabe? Algumas pessoas. Eu quero que você me ouça. Eu quero que você ouça os pregadores daqui, mas eu quero que você me ouça. Eu quero que você não feche o coração para mim, ok? Não importa se eu não tenho aparência de pregador, se eu não tenho cara de pregador, não importa. Ouça as mensagens, deixa entrar no seu coração, porque vai abençoar a sua vida. Tem muita gente crescendo, tem muita gente avançando, tem gente dando, já deram a largada e não vão parar, elas vão avançar. Então para de negocinho. O pastor não me mandou mensagem. Manda você para mim. Eu duvido você mandar uma mensagem para mim e eu não responder. Eu duvido. E outra coisa, eu sou rápido para responder, viu? Eu sou rápido para responder. Tem negocinho de, não vou responder essa pessoa não. Eu não tenho esse negócio não. Senão eu tô me corrompendo. Sabe? Eu vou fazer de conta que eu nem vi. Eu sei que tem gente que faz isso, mas eu não. Eu não vou fazer isso não. E se falar que quer conversar comigo, eu vou conversar. Só que tem que marcar a data. Não adianta, pastor, eu quero um dia tomar um café com você. Um dia é um dia. Certo? Vocês estão comigo? É bom dizer algumas coisas. É bom dizer alguma coisa. Se você quer que eu mande mensagem para você, manda para mim, porque eu vou responder e você vai falar, ele mandou, tá vendo? Amém? Graças a Deus.